Olá, taurinos, sejam muito bem-vindos ao Sol em Touro. Eu sou a Thalita e vou fazer uma leitura intuitiva para vocês, espiritual. A gente vai olhar o campo espiritual, a mensagem do seu eu superior, dos seus guias, mentores, tá? Então esteja aberto aí a receber a sua mensagem, você que estava pedindo aí uma iluminação ou que o universo te mostrasse algo, tá? No seu caminho, na sua jornada. Para você, Touro, que já é inscrito, deixa o seu like como energia de troca. Se você não é inscrito ainda, se caso a sua energia ressoar com a minha, se inscreva no canal. Para leituras particulares e afins, links estão todos na descrição, ok? Energia para Touro, espiritualidade, guias e mentores. Qual é a energia que está aqui disponível para ser dita aos taurinos? Universo, nós todos somos apenas poeira cósmica, Touro. Se abra, Touro, a expansão, a conexão, a energia. Se abra, entenda o espaço. Sabe, quando a gente está cheio de crenças limitantes e cheios de paradigmas, né? O que é um paradigma? É algo que quase se torna meio que uma instituição. É uma ideia que ela ganha forma e força nesse mundo que a gente vive. Vamos pegar dois exemplos grandiosos aí. A moralidade, né? As pessoas que defendem certas instituições, por exemplo, a instituição família e tal. E nós temos do outro lado pessoas com liberalismo, e aí pode entrar, não é o assunto aqui, mas assim, só para vocês entenderem que tem certos paradigmas, né? Então, por exemplo, a estrutura política tem que andar conforme as regras. Paradigmas tem muito a ver com isso, com uma filosofia, de uma cultura, de uma coisa que foi imposta e que sempre foi assim. Então você nasceu ouvindo isso, que tinha que ser assim, e quando você quebra às vezes um paradigma, vamos pegar um exemplo, sei lá, você cresceu num lar ou numa instituição religiosa que você precisava sofrer, pagar suas mazelas, né? Que Deus poderia ser um Deus ruim, tá? Isso aqui é só um exemplo, não é para ofender ninguém, por gentileza, tá? Eu tô tentando explicar sobre paradigmas. E como que a gente sai dos paradigmas? Observando, né? Se isso é verdade. Vou pegar um exemplo bem simples. Dinheiro é sujo, né? Quem tem, né? Pessoas que só pensam em dinheiro, coisas assim, vão pro inferno. Isso é uma verdade? O dinheiro é sujo, o dinheiro não presta, aí você está limitado. E se você olhar, né, com um olhar mais amplo, quantas são as pessoas que inclusive pregam sobre Deus, enfim, tem uma família abençoada e são prósperas e abundantes, entende? Então ali a gente já quebra um paradigma, a gente já consegue sair de uma bolha e ver que aquilo ali é uma mentira, não é uma verdade absoluta, entende? Tudo aquilo que a gente consegue ter outras possibilidades dentro daquilo não tem como ser absoluto, né? Existem, entre aspas, falhas, né? Nessa forma pensamento. Então aqui está pedindo que você quebre os paradigmas, crenças, inclusive limitantes, para ganhar espaço. Quando você começa a abrir a sua mente ou se abrir para o novo, aí se libertando desse passado que você vem trazendo, a mochilinha lá do passado que você vem trazendo para o seu presente, vai ficando mais leve e você vai ganhando mais espaço, amplitude energética, já que somos energia. Você começa a ter mais clareza, visão das coisas. Vamos ver o que mais que vem aqui para Touro. E algo, né, por mais que você não veja energética, né, existe a energia ali, né, você pode não conseguir tatear fisicamente como eu tô pegando a carta, mas quem manipula energia, por exemplo, pessoas que mexem com reiki, enfim, todas as pessoas que mexem com questão de energia, né, enfim, até quem é cientista, né, é só a gente pensar no Wi-Fi.
né? Então, assim, a energia, ela é manipulável, tem como prender energia, prender, né, fazer a transferência do mesmo. É só a gente olhar a paciência, né, pensar um pouquinho. Trevo, libere a sua culpa. Ai, touro, 21, 31, só que você tá vendo que tá decrescendo. Começou com o 31, agora veio pro 21, aqui nós temos sincronicidade, só que tá decrescendo. Ou seja, você, em vez de... Você tá num... Você vai ter que romper com isso aqui, se você quiser continuar expandindo para, sei lá, 41, 51, entende? Os degraus, né? Talvez você esteja preso em algum degrau da sua vida, em alguma camada de consciência, ou se eu pegar aqui, até como terapeuta, vim trazer para vocês as 12 camadas da personalidade, né? Talvez você esteja numa quarta camada de personalidade, que aqui é onde engloba a culpa, né? A quarta camada vai falar daquele movimento um pouco infantil, onde traz dor, onde a pessoa ela ainda se move pelo externo, então ela acha que todos devem algo. Nesse caso, a gente tem um contraponto, porque a pessoa que ela está carregando a culpa, ela se põe num lugar de vítima. E aí ela acha que ela precisa sofrer e carregar isso. E aqui está pedindo para você se perdoar, para entender que todos somos iguais, somos poeira cósmica. Cada um está na sua jornada aqui, mas todos somos feitos de carne e osso. Todos, né, nós não temos vida infinita, né, espiritualmente falando, claro que sim, mas eu tô falando enquanto nessa experiência terrena a vida é finita, né, então assim, a princípio, né, vai saber, vai que daqui a um tempo, né, com a mudança energética a gente descobre que pode viver muitos e muitos e muitos e muitos anos, ou talvez nem partir daqui, sei lá, não sei, né, tô supondo aqui, né, dei uma viajada, mas... Aqui você precisa parar de carregar essa mochilinha, soltar, liberar essa culpa que você vem sentindo e entender que não existe ninguém melhor que ninguém, né? Existem pessoas que às vezes estão mais avançadas em questão de nível de consciência e aí, né, se liberaram de limitações e aí prosperam, enfim, estão alcançando, estão fazendo acontecer, se libertaram de dependências emocionais, digamos assim, né, com as pessoas, parentes, enfim, e afins, né, na vida, e você talvez esteja preso em algum degrau de consciência ou nessa camada de personalidade de dor, sabe? Vamos ver o que mais que temos aqui para touro, espiritualmente. Guerras e batalhas e aqui ó, a gente tá falando de cura, tá? A gente tá falando aqui de você tem lutado bastante, batalhado, a gente tá falando de guerras e batalhas e aqui envolve a cura. Você precisa se curar. Você precisa... É como se você estivesse se automutilando, se autopunindo e sempre se colocando em situações... Você tá criando, isso é muito inconsciente, por conta da culpa. Gente, eu vou ver se eu acho, tem um podcast que é da Débora Bica. Eu já compartilhei um vídeo uma vez há muito tempo atrás, aqui há quase 2 anos atrás, que ela fala de barra de axis, né, que ela é lá do canal de Oz. E... recentemente eu vi um podcast no Paranormal Experience dela. Ela, nossa, até me arrepiou. Assistam, que ela conta nesse podcast um pouco da história dela. Ela conta a história de pacientes, né? Só que a história dela, vocês vão entender melhor o que eu quero dizer aqui. Que o que tá no inconsciente, essa culpa inconsciente, que pode estar em mais lugares, em várias camadas da sua consciência, né? E do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz várias coisas na nossa vida. Você tá co-criando essa batalha e que tá te autodestruindo, né? Então,
essa autodestruição pode vir de várias formas. Daí assista o podcast que vocês vão entender. No caso dela foi no corpo. Ela tinha uma culpa. Não vou contar aqui porque senão perde toda a graça, né, de vocês assistirem. Mas enfim, ela tinha uma culpa, ela foi destruindo o próprio corpo. E tem pessoas que vão destruindo os relacionamentos, pessoas que entra dinheiro, né, destrói a relação com o dinheiro não fica. Enfim, né, aqui você precisa se libertar disso, tá? De verdade, de coração, se você sentir que isso aqui é pra você, que você carrega uma culpa, um peso, e sabe que tem uma dificuldade espiritual, você realmente estava pedindo uma luz, esse vídeo é pra você, não é por acaso, tá? Pra você que estava pedindo, você que já faz dias, já faz um tempo, talvez até estava com insônia, e clamando e pedindo por enxergar o que estava acontecendo com você, tá? Essa leitura, ela é pra você, tá bom? Porque eu sei que sempre tem os taurinos aqui que gostam de assistir todos os vídeos que eu coloco, mas essa leitura é para quem realmente tá passando por essa questão de culpa, para liberar a culpa, tá? Que tá no inconsciente. Mas, para vocês que sempre assistem aqui também, com certeza vai ser de grande valia vocês assistirem tanto o podcast e ver a mensagem aqui, absorver a mensagem para ir liberando também, né? Vamos ver o que temos aqui para Touro, mensagem espiritual. O que temos para Touro? Mensagem espiritual. Temperança. Nossa, meu Deus, gente, como é uma energia de cura. Presta atenção. A estrela e a temperança. É cura do corpo físico, é a cura do emocional. Eu não sei qual é o tipo de cura que você precisa. Cura nas finanças. Olha só, a gente tem aqui ela tentando catar a luva dela e o guarda-chuvinha na poça, que eu não sei se é uma poça ou um rio, né? E sabe lá Deus por que tá ali, né? Na água, o porquê que ela jogou, o porquê que caiu ali. Alguma coisa que ela deixou cair e a sensação que eu tenho de ver ela se abaixar, porque ela tá toda bem vestida, né? Tá com aquelas roupas antigas da Sinhá, né? É como se ela precisasse aqui fazer um movimento ou de humildade, ou ela está se colocando num movimento por não ter uma serva, né? Eu vou levar essa história um pouco mais pra época, porque eu acabei sentindo, né, de pegar o tarô de vidas passadas aqui e tudo mais, então a gente pode estar falando de uma coisa assim, de eu usar uma mensagem um pouco mais antiga. Então nessa época aí, sim, elas tinham não lembro se era a moça que falava, enfim, as cuidadoras. Então aqui é como se ela tivesse se colocando, ou tendo que se colocar num lugar de humildade para se enxergar, porque quando ela abaixa aqui para pegar a luva, obviamente, se tem um lago e tá ficando meio de noite, né, tem um reflexo, ela pode enxergar o reflexo dela na água e enxergar quem ela é de verdade, entende? Ou a gente pode estar falando dela tendo que se humilhar para fazer um serviço que não é o dela, você entendeu? E que daí pode entrar isso que eu tava falando da automutilação. E aqui nós temos dentro da temperança a Alice, né, tendo que fazer uma escolha para morder aqui, ó, para morder um dos dois pedaços ali do cogumelo, né? Historinha da Alice, né? Tarô da Alice. Então, se ela vai crescer, se ela vai diminuir, sabe? E tem um processo aqui de cura. A gente tem aqui, né, esqueci o nome desse bichinho aqui, mas que representa, né, a consciência. E os cogumelos, né, que fazem a pessoa acessar o inconsciente. Então, a gente tá falando de você consumir algo. E não tô falando de comida, vocês entenderam? Mas você é um movimento que você precisa fazer para mergulhar dentro de si, porque até essa coisa do mastigar, a gente tá falando, né, se ela vai comer algo, a gente pode estar falando muito daquilo que está relacionado a algo materno, você precisa de nutrição, se cuidar, se maternar, é algo bem profundo. Que leitura! Qual que é o conselho aqui? Ó, se você, antes de eu ver aqui a carta, se você é uma pessoa que tá passando por muitas questões que você não tá entendendo,
né, conflitos, assim, um dia você tá com bom humor, no outro dia não tá, você tá muito sensível à energia, às mudanças astrológicas ou coisa assim, você tá passando por um processo energético, tá? Só que, claro, esteja atento, não fica Deus dará. É importante, procure algum tipo de terapia, se for o caso, mas assista primeiro lá o vídeo que eu te falei, que eu vou deixar aqui pra vocês, do podcast, porque aqui, se você não está entendendo o que é essa energia, talvez você precise de um auxílio terapêutico de pessoas, né, de algum terapeuta holístico, alguma coisa assim, que trabalha com esse tipo de cura. Porque aqui a gente não está falando de você, me perdoe os psicólogos que sempre estão por aqui, mas aqui não é sentar e conversar sobre o assunto. Aqui envolve algo mais profundo, é espiritual junto, entende? Acessar o inconsciente, mas tem algo além, você entende? A gente tem aqui um 4 de copas. Existe realmente uma frustração, né? Tem 2 taças ali no chão e a Alice querendo pegar as taças derramadas lá em cima onde ela nem alcança. É como se você se visse tão pequenininho, pequenininha e parece que tá tão inalcançável algo, mas poxa, você é maior, a bênção tá disponível para você, mas aquilo que já tá tão distante ao mesmo tempo tá tão presente, aquela dor, aquela frustração. E aqui, ó, simbolicamente, quem já assistiu o filme Show de Truman, tá vendo que nós temos aqui as cortinas. E aqui atrás meio que não tem nada, né? Tá a parede. Então é como se você estivesse vivenciando um show. Sabe esses filmes que geralmente a pessoa vive o mesmo dia todos os dias? Esse tipo de filme que todo dia toca lá o despertador, ela acorda no mesmo dia e tem a possibilidade de fazer alguma coisa diferente? É como se fosse isso. Você tá ganhando consciência, só que você ainda não mergulhou no despertar. Ainda, você entende, você tá preso em alguma camada da sua consciência. Para quem estuda coisas mais profundas, energéticas, pode ser que a tua alma, né, em algum momento, sei lá, numa viagem astral, seja lá o que for, caiu num buraco negro, tentando ajudar, sei lá, espiritualmente, né, algo, e você energeticamente está preso. A gente pode estar falando de pessoas que estão com chips, implantes, enfim, alguma coisa energética. Quem assiste os vídeos do Hélio Couto, eu não vou lembrar qual vídeo que é, porque eu sou assinante da plataforma dele. Eu não sei se foi num vídeo do YouTube que eu assisti ou se foi dentro da plataforma, que ele fala eu acho que tem no YouTube esse vídeo liberado, que ele fala de como o outro lado age quando quer distorcer a realidade aqui, enfim. Tem várias questões, assim, então ele fala de como lá do outro lado eles vão implantando energias até chegar na nossa energia de alguma forma. Enfim, aqui tá te faltando estudar também mais um pouco, talvez, de coisas relacionadas a isso, a física quântica mesmo, sabe? Mas com um contexto mais espiritualizado. Tem bastante gente que fala sobre isso. Tem uns que falam de uma forma mais simplista, né? Por exemplo, o Gasparetto, né? A Márcia Sensitiva, que também às vezes dá uma viajada, mas traz bastante contexto, e às vezes ela solta umas coisas que são reais, sabe? O que mais que temos aqui para Touro de mensagem espiritual? Quando a gente pega, eu acho tão louco isso, que ó, veio o As de Espadas. Quando a leitura ela é intencionada para algo, a mensagem, tipo, as cartas, elas vêm falando ou elas se conectam com isso. Vocês veem, quando vem mensagem de amor, geralmente pula as cartas que tem a ver com amor, não sei o quê. Mas no campo espiritual, até agora, tirando esses 5 de copas aqui, as cartas elas são espirituais, né? Nós temos aqui o As de Espadas, que fala da iluminação. E aqui, ó, ao lado dessa espada, isso aqui eu acredito que ou é um pincel ou aquelas canetas antigas, sabe? Que molhava no tinteiro para escrever. Tá vendo?
Podendo ser também, poderia ser uma lança, mas eu sinto que é como se fosse assim, assuma o seu poder, assuma a sua consciência para escrever uma nova história, porque até quando você vai deixar o invisível, ou o outro, os outros, ou aquilo que é só crença na sua cabeça que nem... Não é que não existe, né? Mas é que não existe mais na atualidade, já passou. Até quando você vai deixar isso escrever, essa coisa, entre aspas, inexistente, escrever a sua história? E se você ver até aqui, ó, tá vendo? Olha bem, temos montanhas, isso aqui tá numa moldura de um quadro pendurado na parede, né? E aqui tem fumaça saindo aqui, né? Aqui eu acredito que seja um caminho que tem neblina, ou meio... Poderia ser um vulcão, apesar que não tem cara de vulcão, mas aqui assim, é como se estivesse tudo nebuloso, você não tá enxergando direito. E aí quando você ilumina a consciência, você consegue enxergar onde? Aqui é onde tá o céu. No livro do... Ai, calma aí que eu vou lembrar o nome do livro. O Poder do Subconsciente, eu só não vou lembrar o nome dele. O Joseph Murphy, pronto, lembrei, obrigada, espiritualidade. Lá no livro do Poder do Subconsciente, ele fala muito sobre isso, né? Aliás, os livros do Joseph Murphy falam sobre isso, que o céu seria esse lugar iluminado da mente, entende? Que é o consciente, trazer a luz, sabe? Então isso seria o céu, o maná, quando você ganha a consciência, porque daí a vida fica mais fácil. Você olha para as infinitas possibilidades, porque você sai daquela limitação ou sai daquele padrão que você não enxerga, entendeu? Mas eu não sei onde é que eu tô errando. Por isso que você precisa de um facilitador de consciência, você entende? Uma pessoa que te ajude a facilitar e te dá ganho de consciência. O que mais que temos? O mágico, mais uma carta que fala, né, de algo espiritual. Você tem as ferramentas na mão, você precisa recuperar a sua magia, o seu poder para fazer alquimia na sua vida. E temos os 5 de bastos, mais uma carta de luta, né, as guerras e batalhas. Só que o teu emocional, o teu espiritual, né, o teu consciente e inconsciente ali, entrando numa guerra, né, ou mente e coração, né, cérebro e coração, entrando numa batalha, numa briga. E você precisa aqui voltar ao seu equilíbrio. O que essa pessoa aqui precisa fazer para voltar ao equilíbrio? O que ela precisa fazer? O sol, você vai ter que ganhar consciência, né? O sol é a luz, é aquilo que tá na luz. Você vai precisar ganhar consciência, vai precisar de conselheiros aqui. Ó, nós temos 3 pessoas, né? Aqui. Pra quem? Os terapeutas de plantão, os psicólogos, a gente pode estar falando aqui, né? O self, que é a Alice, né? É a criança, a totalidade ali, né? E a gente pode estar falando de ego e superego, né? Apesar que eu acho que isso aqui tá com ego e superego, não. O self, o id, calma aí, que agora até eu me confundi, né? Self, o ego, o superego e o id. A gente tá falando, ou a gente pode ser esses 3, mas enfim, é como se fosse a menção aqui, ou para quem, né, denomina consciente, subconsciente e inconsciente, apesar que tudo para mim os dois são a mesma coisa. Você precisa ganhar clareza. Tá vendo que a Alice, ela tá pegando conselho só aqui. Talvez porque você não quer olhar, você não mergulhou nessa sombra, naquilo que tá inconsciente aqui, né? E aí você tá só aqui na iluminação, e você não quer olhar para esse lugar que precisa, né? Olhar. Precisa de clareza. Você tá meio com dúvida, você não sabe pra onde vai, pra que lado ouve, o que você escuta. Mais uma aqui.
4 de pentáculos. Olha, gente, sério. Aqui a gente tem uma energia. Tá vendo que o rato tá ali? É como se existe... Não é só você conduzindo o seu corpo. É como se existisse algo que tá, é a culpa, né? É a culpa. Esse rato é a culpa. Roendo tudo. Trazendo a miséria, trazendo a pobreza de espírito, te deixando confuso, confusa. Para quem tem alguma questão no corpo, né? A gente pode estar falando de vermes e coisas assim que você tem que fazer uma desparasitação para tua microbiota intestinal funcionar. Para cada um pode ser numa área diferente, pode ser que para alguma pessoa seja em todas as áreas. É um momento bem difícil e delicado aqui, né? Para alguém. E aí você tá aqui tentando, se esforçando, você tá lutando, você tá insistindo, você quer sair disso, só que você não sabe como sair porque você não teve a clareza ainda do lugar onde está essa culpa. E por isso que eu tô falando para você assistir o podcast, porque ela, claro, vai contar a história dela, onde está a culpa dela, mas com certeza pode ter aqui algumas pessoas que tenham passado exatamente pela mesma situação dela, já que nada é por acaso, né? Que a gente pode estar falando de, por exemplo, como aqui é uma carta de ouros, você, sei lá, roubou alguma coisa de alguém, né, e se culpa até hoje, emprestou um dinheiro que não podia, não sei, emprestou o seu nome, alguém tirou um carro, alguma coisa no seu nome, te deu um golpe e você era uma pessoa que você gostava muito e depois essa pessoa se mostrou ser outra pessoa, daí você se pergunta como foi que eu me enganei tanto com isso. Só que existe um apego, né? Nesse inconsciente existe um apego. Então é como se essa energia dessa culpa já virou, só um exemplo, tá? Não é que ela virou, mas é como se essa energia, ela já ganhou uma força, como se ela fosse uma entidade e ela que te conduz. Então você vai se movendo pela vida e não entende porque as coisas vão acontecendo do jeito que estão acontecendo, porque você não tá escolhendo conscientemente. O teu inconsciente que tá escolhendo por você, ou no caso essa energia, entendeu, da culpa. O que mais que eu posso falar aqui para essa pessoa? Para ajudar essa pessoa. Outro as. De adivinha? Espiritual também, né? De paus. Ai. Ali tem uma vela, tá vendo? Aqui outra menção do tipo no deserto. Você espera chegar o deserto para você ir... Aqui tem pode ter várias mensagens. Você espera chegar o deserto, a dificuldade, para daí desesperadamente ir acender a luz, ou achar que fazer uma magia vai funcionar, um único mantra vai funcionar. Para de procurar, por exemplo, quem tá... Nada contra quem faz magia, não é isso. Mas no seu caso, para quem é isso não vai te ajudar. Porque a mesma energia que você está mexendo é de quarta dimensão. Essa energia ela não está apta a trazer a libertação. É que está falando para você assumir o seu poder. O cajado, a força está em você. Você precisa se reconhecer como um ser de luz. Você precisa se reconhecer como parte do todo. Você precisa se reconhecer como centelha divina, como ser infinito que tu és. Entende? Então, não adianta você ficar aqui, mas eu pratico isso, eu pratico aquilo, eu acendo a vela. Não é sobre isso, você não está reconhecendo o seu poder, porque tem coisas inconscientes. E muitos aqui, ou para quem enfim, espera chegar a um deserto, né? É igual a pessoa quando vai fazer terapia. Ela espera, em vez dela manter a terapia em dia, para não precisar ter dificuldades, a pessoa espera chegar naquele limite insuportável e acha que em uma sessão ou duas vai resolver tudo, mas não vai nunca, gente, não vai nunca, né? Pessoas que ficam sendo nada contra também, cada um com a sua fé. Não, é que isso aqui é uma leitura muito específica, não é sobre... Porque, aonde a gente colocar fé, basta ter fé do tamanho do grão de mostarda, entendeu? Você pode acender uma vela e, nossa, aconteceu um milagre na sua vida.
eu tô falando aqui a energia de uma pessoa que ela faz, mas a fé dela está menor que o grão de mostarda porque tem culpa. Então ela pode ser uma super praticante religiosa que não tá fluindo e a pessoa tá desistindo, e aqui tá falando, mas você tem poder, você precisa acordar o leão dentro de você, você precisa acordar o que você precisa se reconhecer como a imagem e semelhança do Criador. Você tem que sair desse lugar da divisão, porque o que causa separação com o todo, com Deus, com o que flui, é justamente esse olhar dual desse mundo em qual estamos, da ideia de... Jesus já fala, né? Saia da crença de dois poderes. Já não tem até na Bíblia isso, né? Para o povo que gosta da Bíblia e o que é religioso, lá fala, não é possível servir a dois senhores, né? Não é possível. Se você fica na divisão, na dualidade e não se integra com a unificação do todo e continua na divisão de bem e mal, certo e errado, enfim, Deus e diabo, coisas nesse sentido, você vai continuar limitado a isso. Porque você acredita nisso. Lembra que a gente começou ali falando do paradigma. Eu não sei porque é essa leitura, mas assim, eu espero que realmente isso aqui te ajude, tá? A você sair disso e ganhar um pouco mais de consciência para sair desse paradigma. Os caminhos estão abertos, 2 caminhos. Quais você vai seguir? Ó, 22. Número 22, a gente está falando de você, tem que reconhecer o poder em você. O número 22, ele é um número mestre, né? De poder, de maestria. Quem já assistiu aí o filme do Matrix? Quando o Neo, né, aliás, o filme inteiro, né, o Neo vai aprendendo ali, vai vendo sobre os agentes Smith. Você tá sendo uma marionete servindo de agente Smith, que foi igual eu falei aqui, né, o show de Truman. Quem não assistiu esses filmes, assista, aproveita e vai estudar. Assista o show de Truman e presta bem atenção. Você tem que assistir aquele filme, para quem nunca assistiu, né, ou não entende muito nesse lugar de expansão de unificação, assista o show de Truman, mas assista com um olhar terapêutico. Não entendeu direito, assiste mais uma vez, tá? Embora eu acho que ele é... E presta atenção nas conversas e nas falas, entendeu? E assista Matrix, tá? E Matrix também tem que prestar atenção, né? O primeiro, tá? O Matrix 1, pra você entender. Se você tá, o que você está sendo, que tipo de personagem você está sendo, porque você precisa sair desse olhar de divisão aqui. Você precisa sair desse olhar de divisão. A criança, o inocente, arcano, né? Se eu fosse olhar ali pelo número 13, eu tô lendo o baralho cigano, né? Mas o 13 fala da morte, uma energia de transformação. É um novo nascimento, é o renascimento do ser. Libertar a criança interior. Libertar, não é criança aqui, né? Seria a alma, é o divino em você. Seres como os pequeninos. A chave, número 33. Outro, ó, número 33, idade de Jesus, né? Quando ele morreu. Aqui tá a chave. A rosa, né? Que dentro dessa jaula aqui, tá vendo? Tem pétalas ali, eu acho que é uma rosa. Não é uma rosa inteira, né? O Sagrado Coração de Jesus, a Rosa de Saron. Que banda que tem uma música que se chama Rosa de Saron. Eu não vou lembrar o nome da banda, mas é gospel. Quem souber, deixa aqui. Quem souber, deixa aqui. Talvez tenha uma mensagem nessa música pra você. Eu vou ver se eu acho, se na hora que eu estiver editando o vídeo, se eu não me esquecer, a música da Rosa de Saron. Eu acho que a banda se chama Rosa de Saron. Talvez tenha alguma mensagem lá pra você. Eu vou ver se tem alguma música com chave, alguma coisa assim. Porque a chave tá aqui. Tem alguma coisa... Ó, eu vou finalizar a leitura por aqui, tá? Porque a gente tem o 4, que é o número da casa, tá? Embaixo, deixa eu ver o que ele ia ficar em cima. E a aliança, tá?
Você tem que escolher qual é a aliança. Ó, e o cachorro tá embaixo aqui que fala da fidelidade, tá? E os lírios que também representam Jesus, né? Mas aqui a gente tá falando nesse quesito casa, eu vou levar pro contexto self. A gente tá falando de base, né? De base de família, daquilo que pra você é muito importante e você não tá se reconhecendo. O número 33, e vem a chave que abre as portas. Jesus tem várias menções na Bíblia onde ele fala, né, do vem a mim, eu vim para aqueles que precisam, né, eu vim para aqueles que sofrem. Enfim, tem várias mensagens. E ele fala, né, que o caminho é direto ao Pai. Aqui eu tô falando com alguém, por isso que eu peço assim, com todo respeito, vocês que são praticantes de várias religiões, tá? De várias não, de outras religiões, peço muito respeito aqui, porque eu não tô aqui para criticar religião nenhuma. Eu tô passando uma mensagem para essa pessoa em específico. Aqui tem uma pessoa que talvez já procurou em todas as religiões e ela esqueceu da base dela. Ela recebeu isso de base, tá? E aqui é como se você tivesse esquecido a chave que pode abrir as portas, né? Então, aquilo que Jesus falava, você se conectar então com a energia de Jesus para essa libertação do ser. Porque leia os evangelhos e os evangelhos, né? Mateus, Lucas, João, esqueci o outro. Mas enfim, você procura lá os evangelhos e leia principalmente o Sermão da Montanha, porque ali vão ter códigos. Observe as falas de Jesus. Pegue uma Bíblia talvez mais simples de ler, não a linguagem mais antiga, a Bíblia Viva, né, que é a linguagem mais simplista, se você tiver caso de dificuldade, né, para você observar o que Jesus estava ensinando, porque ele ensina o tempo todo a conexão direto com o Pai. Ele fala, eu e o Pai somos um, eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior que eu, né? Então, assim, ele sempre está dando essa menção. O que ele quer dizer? Que todos nós somos um, né? Eu sou um com o todo, né? Eu sou um com Deus, então eu sou um com o todo. Mas o Pai ainda é maior que eu, porque ele é a unificação de tudo. Nós somos essa poeira cósmica, é uma parte do todo. Então a gente ainda, enquanto corpo físico aqui, estamos limitados, a gente não consegue enxergar a totalidade de tudo, porque nós não somos onipresente, onisciente, nós não estamos em todos os lugares ao mesmo tempo, porém, para quem, né, consegue fazer canalizações, enfim, a energia ela está disponível, então a gente consegue acessar. Só que é um trabalho de meditação, enfim, né, todo um processo de acessar. E ainda assim a gente acessa parcelado as coisas, né? Gente, que mensagem. Eu vou ler aqui para você. Eu espero que essa mensagem de verdade tenha te ajudado, de todo o meu coração. Tá? Peço desculpas a todas as pessoas que são de uma outra religião. Em nenhum momento aqui foi o objetivo, eu espero que vocês tenham entendido, né? O objetivo não foi falar de nenhuma religião ou mal, não tem nada a ver com isso. É sobre a história dessa pessoa aqui, tá? Você tem uma alma incrível. Pare de se arrepender de ser uma pessoa boa. Quem quer que tenha passado pela sua vida precisava de sua luz naquele momento. Você permanece gentil e comprometido com o seu amor. Não ouse duvidar do seu valor ou da sua beleza, da sua verdade. Apenas continue brilhando como sempre fez. Isso é um convite para você lembrar quem você é. Isso foi um convite. Eu não lembro, acho que nem em leitura particular de eu ter tirado essa energia, nem aqui no canal. É a primeira vez que eu acho que eu lembro de ler essa mensagem aqui no livrinho. É isso, meus amores. Um beijo, um queijo e te desejo muita luz, muita, muita, muita luz. Que o Papai do Céu te abençoe muito, que você encontre o seu caminho e consiga expandir sua consciência e se libertar de tudo aquilo que tá aí no seu emocional ou te amarrando
né, energeticamente aí de alguma forma, enfim, essas questões, tá bom? Beijo.